Olá a todas e bem-vindas mais uma vez ao programa MDM Diálogos, que é um programa organizado pelo Movimento Democrático de Mulheres e pela Comissão de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. E hoje vamos ter várias pessoas, esperemos que consigam todas elas entrar nesta reunião, nestes diálogos que estamos a organizar, mas vou começar pelas presentes. E temos Fátima Amaral, que é membro do Conselho Nacional do MDM, Carolina Fernandes, membro do MDM, está também Regina Marques, como habitual, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FEDIM, eu, Ângela Brandão, membro do MDM, e estamos à espera de duas pessoas adicionais, Fátima Amaral, membro do Conselho Nacional do MDM, assim como Sandra Esteves, também membro do Conselho do Secretariado Nacional do MDM, que infelizmente tiveram uns problemas técnicos e outra uns problemas profissionais que as impediram de estar aqui presentes desde o início, mas esperemos que essas situações fiquem resolvidas e nos possam acompanhar, nem que seja na fase intermédia, ao final do programa. Portanto, vamos desde já dar início aqui ao nosso programa, que desta vez tem que ser necessariamente dedicado à importância da paz, porque, infelizmente, temos um conjunto de conflitos ao nível internacional que estão cada vez mais acesos, colocando o mundo, neste momento, numa situação dramática, como os piores tempos da Guerra Fria. Nós, efetivamente, a nível mundial, estamos numa situação muitíssimo arriscada. E se calhar dava aqui a palavra à Regina Marques, que nos começasse por elucidar, em termos gerais, um pouco sobre os conflitos, que são mais do que muitos, portanto ela não vai falar de todos os conflitos, senão isto não era um programa, eram sei lá quantas horas, infelizmente, mas vai falar brevemente de alguns dos conflitos que atualmente estão a decorrer e da importância que eles têm para as mulheres e para as crianças, para as famílias e, no fundo, para as nossas vidas. E, portanto, Regina, conflitos não faltam, não é? O que é que tu queres sublinhar? O que é que tu achas que é importante que as pessoas tenham presentes? Bom, realmente, obrigada também pelo convite e por estarmos aqui a conversar sobre estas matérias que preocupam as mulheres do mundo e que preocupam também o movimento democrático de mulheres, obviamente, e que estão a mobilizar, francamente, muitas mulheres. E podemos referir estes dois grandes conflitos atuais, não é? Para além de coisas um pouco mais pequenas no mundo fora, mas eu salientaria a questão da Palestina, não é? A invasão, o genocídio está a ser praticado por Israel na faixa de Gaza, ou seja, na Palestina, porque a faixa de Gaza é Palestina, embora se esteja ali mais concentrado este ataque terrível. É verdade que temos a Palestina e, portanto, as mulheres, as crianças a morrerem de fome. Aliás, fala-se de a própria agência da ONU refere que há 100% de pessoas que estão com fome e, portanto, esta questão da fome é hoje já considerada uma arma que, enfim, Israel está a avançar sem qualquer pejo, nem qualquer, sem qualquer respeito pela humanidade. Está, inclusivamente, para além da destruição, que é visível, das escolas, dos hospitais, das ambulâncias, das casas, dos colonatos, desculpa, não é dos colonatos, é dos quer dizer, bom, peço desculpa, mas agora falhou-me aqui no meu nome. Mas todos os acampamentos, acampamentos onde vivem milhares de pessoas e que têm sido atacados de uma maneira feroz. As próprias igrejas, portanto, há de facto uma destruição e há esta questão fundamental em Gaza, que é não haver, ou antes, Israel estar a impedir toda a ajuda humanitária. E parece mentira, mas os caminhões estão
parados, estão absolutamente fechados nas fronteiras e Israel não deixa entrar toda esta ajuda humanitária. Isto é uma coisa absolutamente abominável e que nos faz, a cada vez que vemos imagens, vemos como é que aquelas crianças, como é que aquelas mulheres, como é que elas estão a ser mortas diariamente de fome, de fome. E isto, não há palavras para nós justificarmos uma coisa destas, não é? E, na verdade, o MDM tem recebido mensagens das mulheres da Palestina, das organizações de mulheres da Palestina, no fundo, lançando o apelo para que também nós, cá fora, possamos divulgar, possamos denunciar, possamos ajudar a que estas mulheres sejam salvas, no fundo, não é? E que a Palestina seja um país livre e reconhecido. Depois outros, vou ser um pouco mais rápida, outros conflitos que existem, onde também há guerras, naturalmente podemos falar, daqui a bocado falaremos mais do Saara Ocidental, não é? Que está sob ocupação de Marrocos, mas também falar, obviamente, de países da América Latina, onde, não havendo uma guerra com bombas a cair, há de facto opressão, repressão. E estou a falar, por exemplo, da Argentina, mas também de Salvador, e toda esta dinâmica que se está a instalar contra os imigrantes, vindo até dos Estados Unidos, é uma dinâmica que é uma guerra. No fundo, põe as pessoas todas numa situação de humilhação, de opressão, de desgaste pessoal. Portanto, é também uma guerra que está centrada mais na América Latina, mas de facto é perigosíssima também. E revela, aqui no fundo, como os Estados Unidos estão a tratar a humanidade. Claro que não posso deixar de falar, e acho que isso é o fundamental também hoje, perante tudo aquilo que vemos nas televisões, é a guerra a Irão, não é? Que está, de facto, no auge. Enfim, ainda não sabemos muito bem até onde é que pode ir, isso agora também não interessa, mas tudo faremos também para travar esta guerra e para apelar ao bom senso. As próprias mulheres iranianas já nos mandaram umas cartas, nós estamos a tentar responder também em solidariedade com as mulheres iranianas, onde elas de facto denunciam a gravidade do problema e também já referem estes ataques individualizados a cientistas, individualizados a séniores militares e, naturalmente, aos civis. Portanto, isto é uma situação muito, muito perigosa, muito tensa e, portanto, temos que acompanhar. Ângela, temos mesmo que Exatamente, acompanhar. exatamente. Aliás, pegando por esse ponto, eu gostaria de sublinhar que aquilo que está a ocorrer neste momento são crimes contra a humanidade. Existe um genocídio explícito, como falaste muito bem em relação à Palestina, a Palestina em geral, porque também ocorrem nas restantes áreas da Palestina, só que não com a intensidade que tem sido na faixa de Gaza, um, em que produzir fome na população, isto é um crime contra a humanidade, mas aquilo que está a acontecer também, que Israel está a fazer sistematicamente agora com o Irão, também constituem várias delas crimes contra a humanidade, nomeadamente matar cientistas. É um crime contra a humanidade, está na lista daquilo que não pertence a uma guerra legítima, como atacar zonas de cidades com o intuito de matar uma pessoa e não importa quantas outras à volta é que morrem por causa daquela pessoa. Isso também constitui um crime contra a humanidade. E um dos esforços que está a ser feito é pôr na mesma, como se fossem iguais, o Israel e o Irão, e nós mesmo neste momento podemos ver que a atitude não é a mesma, porque Israel tem causado inúmeras mortes civis, e as mortes civis que o Irão causou até o momento são francamente baixas comparativamente, estão em poucas dezenas, enquanto que do lado iraniano estão já em centenas. É claro que nos querem convencer também que o Irão é uma grande ameaça, mas o Irão nas últimas décadas
largas décadas, não tem atacado nenhum país, ao contrário de Israel, que só neste último ano, eu gosto de sublinhar isto, atacou já a Líbia, a Síria, o Iêmen, o Irão. Quer dizer, Israel é claramente um país agressor aqui nesta história. Também nos vão tentar convencer, o que eu acho interessante, que para salvarmos as mulheres do Irão da tirania, da teocracia, vamos ter que as bombardear a elas e aos filhos, que também é uma coisa que eu acho fantástica. Portanto, temos aqui situações francamente de manipulação, manipulação mediática e manipulação das populações para conseguir uma adesão a uma guerra que não tem por onde se lhe pegar e que claramente é uma guerra não só de Israel, mas do Império Norte-Americano. Império esse que tem, enfim, tentáculos nas várias partes do mundo e que muitas vezes tem responsabilidades diretas e indiretas em conflitos, muitas vezes até que se tornaram esquecidos, entre aspas, apesar de continuarem a existir e poderíamos falar de muitos, mas não haveria tempo para tanto, e portanto a Carolina vai pôr a luz hoje num conflito que infelizmente tem saído muito dos holofotes, mas no qual, graças ao apoio dos Estados Unidos, ele tem continuado e tem continuado da forma que continua, não é? Que é o conflito do Saara Ocidental. Portanto, poderias falar também horas, suponho eu, sobre isto, mas o que é que tu gostarias de destacar, Carolina? Bem, em primeiro lugar, eu gosto sempre de fazer a ressalva de que eu não vejo o que se passa no Saara Ocidental como um conflito, mas sim como uma ocupação e, portanto, como uma guerra de libertação. Uhum. Um, eu acho que é um bocadinho. É importante eu fazer aqui, se calhar, um breve sumário da ocupação da história do Saara Ocidental, porque realmente há muito pouca gente que conhece. Eu acho que principalmente da minha idade, há mesmo muito pouca gente que sequer ouviu falar sobre o Saara Ocidental. Eu tenho muita gente que quando falo sobre o Saara Ocidental, pensam que eu estou a falar do deserto do Saara. E então acho que é importante só fazer aqui um pequeno, eu prometo que não me vou alagar, mas um pequeno resumo. Portanto, o Saara Ocidental foi uma colónia de Espanha. Na verdade, o primeiro contacto europeu com o território do Saara Ocidental foi feito por portugueses. Quando nós falamos na escola sobre dobrar o Cabo Bojador é no Saara Ocidental e há muita gente que não faz essa conexão. Um, o Saara Ocidental esteve ocupado por Espanha de 1884 até 1975. Um, Durante o franquismo, a partir de 64, foi levada a secção feminina para o Saara Ocidental, que foi basicamente para fazer políticas de colonialismo de género. Portanto, os espanhóis não concordavam com as dinâmicas de género que existiam no Saara Ocidental e então quiseram mudá-las à força. E com essa ocupação foram feitas algumas alterações, nomeadamente para restringir a liberdade que existia, a liberdade das mulheres na sociedade saharaui. Um, Agora, em só um parênteses, 1970, a secção diz. feminina era basicamente um braço do fascismo espanhol, que basicamente tentava, disciplinar as mulheres e Uhum, contê-las, não é? exato, e aquilo que faziam em Espanha foram fazer de outra forma no Saara Ocidental, porque ainda discordavam mais com as dinâmicas de género no Saara Ocidental. Depois, em 75, quando houve a queda do franquismo, começou a haver um discurso sobre a descolonização do Saara Ocidental, coisa que Marrocos e a Mauritânia, portanto, os países a norte e a sul, discordavam e pediram e no meio deste discurso, o Tribunal Internacional de Justiça foi visitar o Saara Ocidental e foi tentar perceber se aquilo que a Mauritânia e Marrocos diziam, que era que antes da colonização havia relações entre os dois países e o Saara Ocidental. Então o Tribunal Internacional de Justiça foi ao Saara Ocidental tentar perceber se isto era verdade. Perceberam que não havia nenhuma prova de que isso fosse verdade. Um, e
com essa opinião do Tribunal Internacional de Justiça, Marrocos e a Mauritânia decidiram invadir o Saara Ocidental, naquilo que ficou conhecido como a Marcha Verde. Um, a Frente de Libertação do Saara Ocidental, a Frente Polisário, tentou resistir e resistem até hoje. Um, Depois, Espanha, passada uma semana da Marcha Verde, fez um acordo tripartido em Madrid, em que o Saara Ocidental não estava representado, e basicamente passaram o poder sobre o território do Saara Ocidental para Marrocos e para a Mauritânia. Isto levou ao início de uma guerra. A Mauritânia acabou por se retirar em 1979. A Frente Polisário e Marrocos continuaram essa guerra até 91, até 1991, quando as Nações Unidas criaram uma missão que se chama a MINURSO, que era uma missão que queria que fosse levado a cabo um referendo de autodeterminação. Esse referendo até hoje não aconteceu. Dizer também que a MINURSO é a única missão das Nações Unidas que desde os anos 70 é a única que não tem uma cláusula para garantir que os direitos humanos estão a ser respeitados no território ocupado do Saara Ocidental. Uma grande parte da população com a Marcha Verde fugiu para a Argélia, onde estão desde hoje em campos de refugiados, que foram criados e organizados pelas mulheres saharauis. E em 2021 a guerra voltou, porque não estavam num impasse e durante os 30 anos de ceasefire, Cessar-fogo. Dar fogo. cessar fogo, desculpem, de cessar fogo, não se conseguiu nada para nenhum dos lados e então a guerra voltou. Só assim. Acabei. Uhum. Meu Então, resumo. acho que foi ótimo, o que tu falaste. Já agora, só dizer que, como em tantas destas situações que nós temos estado a falar, em que houve colónias previamente, ou ainda existe uma situação de colónia, como ocorre neste caso, um, os colonizadores anteriores muitas vezes foram cúmplices de forma implícita nesses processos, e isso aconteceu com o governo de Espanha, que foi cúmplice implicitamente com Marrocos em todo o processo que tu te estavas e muito bem a explicar, não é? Um, Portanto, foi excelente, mas já agora gostava muito brevemente que falasse um pouco de quais são as condições que as mulheres e as crianças enfrentam hoje em dia lá. Portanto, temos o território ocupado e temos os campos de refugiados. Um, O caso que eu conheço melhor, porque foi também aquilo que eu fiz a minha dissertação de mestrado, é os campos de refugiados. Os campos de refugiados são no meio do deserto, naquilo que é chamado a Hamada Argelina, que é um tipo de deserto inóspito, que é areia e pedras. Os problemas aí são, portanto, as mulheres no início focaram-se muito com a educação de toda a população, não só das crianças, mas de toda a população, mas a verdade é que há muita dificuldade em termos de hum, acesso à água potável, porque estão completamente dependentes de ajuda externa, a medicamentos e a comida. Há muito pouco emprego, e o emprego também tem uma perspectiva de género, não é? Hum, Mesmo quando as pessoas conseguem portanto, as crianças têm acesso à educação, mas chega a uma altura em que têm de sair dos campos de refugiados, nem que seja quando querem ir para a universidade. E isso implica, normalmente, irem para a Argel ou irem para a Espanha, que são os locais com os quais os campos de refugiados têm mais relações, e então a vida é mesmo muito complicada nos campos de refugiados. É um campo de refugiados, são 6 campos de refugiados, na verdade. No território ocupado estão sob ocupação e, na verdade, o que se passa no território ocupado do Saara Ocidental faz-me muito lembrar a Palestina ocupada até ao 7 de outubro, porque as crianças são vigiladas, vigiadas, as crianças de 3 anos vão para a escola e são seguidas pelas forças marroquinas. Um, as, um,
tudo o que é símbolos da cultura saharaui, desde bandeiras à língua, que é o Hassania, que é o dialeto árabe do Saara Ocidental, até à roupa, tudo é proibido e as pessoas são perseguidas se, por exemplo, se as mulheres usarem as melfas, que é a vestimenta tradicional das mulheres, são perseguidas e são agredidas no meio da rua e podem ser presas por traição. Existem prisões não são clandestinas, mas são escondidas. Um, Inclusive, quartéis espanhóis portanto, os quartéis que eram espanhóis durante a colonização espanhola, que são usados agora como prisões. Um, não há qualquer tipo de liberdade. As pessoas, a Sultana Raya, que foi é uma ativista pela libertação do Saara Ocidental, que inclusive já esteve num congresso do MDM, ela foi, acho que foi no ano passado, ou há 2 anos, ela foi presa em casa durante meses, não a deixaram sair, a ela, a mãe e a irmã. Não deixavam sair de casa, não deixavam ter qualquer visita, e então elas ficaram presas em casa depois de terem sido agredidas e violadas. E ficaram presas em casa sem ter acesso ao mundo exterior e a apoio, e inclusivamente também tem o problema de os saharauis têm medo de ir aos hospitais nos territórios ocupados, porque os hospitais são usados como arma de ocupação. Uhum. Então, Exatamente, no fundo, estamos a falar de um regime que basicamente acaba por ser repressor a vários níveis e criar um sistema de apartheid também, como existe na Palestina. E este, evidentemente, é das várias situações que nós temos. E precisamente porque há várias situações e a intensidade das mesmas tem aumentado significativamente, um, trabalhar pela paz, trabalhar no sentido de que estas situações sejam resolvidas de forma dialogada e que os povos possam ter a sua autodeterminação, no caso, por exemplo, da Palestina, dos Saharauis e de outros povos, torna-se cada vez mais urgente, porque as coisas estão progressivamente mais e mais difíceis, não é? E nós recentemente, aliás, mais especificamente no dia 31 de maio, nós tivemos um encontro, foi o quarto encontro pela paz. E, portanto, aqui lançava à Fátima uma questão, que é, numa situação em que há tanto conflito, tanta guerra, e nos bombardeiam sistematicamente com a ideia que nos temos que rearmar mais e mais e mais, e dedicar mais e mais dinheiro a tudo o que tem a ver com a guerra, e até já nos falam de que se calhar teremos de ir à guerra, nós esperemos que não, mas para os jovens, certamente já esse discurso começa a ser frequente, está a ser normalizado. Parece que realmente lutar pela paz é urgente, mas o que é que aconteceu neste encontro que tu destaques como pontos não só importantes, mas sobretudo também pontos que nos possam ajudar a não desistir do caminho que é o caminho correto, que é o caminho da vida, que é a paz, não é a guerra. Fátima, o que é que te ocorre dizer sobre isto? Olha, antes de mais, também queria agradecer estarmos outra vez neste tipo de conversas e eu ter o prazer de estar a contribuir e também ouvir as outras amigas, porque é extremamente importante, tanto mais que é uma altura que nós vimos, desde colocaste a questão, portanto, da importância do quarto encontro nacional da paz, que houve há cerca de 15 dias, mas em 15 dias a situação no mundo piorou, não é? Como vimos, e agora com a guerra Israel-Irão, as coisas estão bem piores, para já não falar daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América, não é? Com a perseguição e a prisão de não só imigrantes, mas daqueles que defendem os imigrantes. E, portanto, o mundo está a ferro e fogo, como eu costumo dizer. Mas antes de entrar propriamente, eu depois não vou ser
muito longa, porque vamos continuar, mas eu queria referir que, por coincidência, estamos a ter esta conversa no dia que é o Dia Internacional contra o discurso do ódio. Parece que as coisas não estão ligadas, mas estão intimamente ligadas. Porque não é só o ódio, evidente, só entre aspas, em que as mulheres sofrem diariamente, mas o discurso do ódio faz também crescer, na minha opinião, a apologia da guerra. Porque o crescimento deste discurso do ódio, até com a velocidade que se dá nas redes sociais hoje em dia, faz com que as mentalidades da generalidade das pessoas, e eu não quero aqui dizer que os jovens são mais influenciados do que, por exemplo, os da minha idade ou as mulheres, não. É quem utiliza as redes sociais, independentemente da idade, e sobretudo pessoas que estão menos defendidas em relação a toda a ideologia que é propagandeada, e, portanto, é de referir, de facto, este crescimento do discurso do ódio também tem, na minha opinião, e acho que não só, a aceitação de que há guerras boas e guerras justas, e que tudo justifica a corrida ao armamento, como tu referiste inicialmente, à morte quase por bisturi dos cientistas. A Regina colocou o problema das igrejas, das escolas, dos hospitais, tudo aquilo que eles querem, portanto, aniquilar, eles aniquilam. E, portanto, em relação ao encontro, de facto, podemos dizer, já foi o quarto, mas foi numa altura muito importante para todas as pessoas, mulheres, homens, jovens, que são amantes da paz. Porque os ativistas em defesa da paz, da construção da paz, e contra qualquer tipo de guerra, sentiram ali um espaço em que variadas organizações, associações, desde católicos a sindicatos, neste caso ao Movimento Democrático de Mulheres, a coletividades, tiveram um espaço para intervir, dar a sua opinião, valorizar também a intervenção das suas próprias organizações em prol da paz, e eu senti isso, foi um ambiente que se viveu durante o dia, e que foi muito importante. Olha, o tempo é que não chegou, estamos sempre a correr contra o tempo, e o tempo não chegou, por exemplo, o MDM tinha mais 2 intervenções, a Regina fez parte de um painel, e ainda bem, mas depois as 2 amigas que não estão agora ainda não chegaram aqui a esta conversa, tinham intervenções do MDM e já não tiveram tempo de as fazer, como muitos outros ativistas que estavam ali presentes. Mas, tanto em relação à questão deste ambiente que se viveu durante o dia e que foi também, para além da transmissão de experiências, enriquecedor em relação a nós próprios adquirirmos mais conhecimento, estarmos mais apetrechadas e apetrechados para fazermos este combate e a nossa intervenção no dia a dia, que é extremamente importante. E depois terminou com aquele belíssimo desfile que viemos até à Baía, aquela belíssima Baía do Seixal, com bandeiras, com faixas, uma grande mancha de mulheres e de juventude, que eu quero também valorizar, porque tenho grande apreço por isso, que é garantir
que as próximas gerações que estão hoje já a construir o futuro continuem, portanto, nesta vertente da defesa, portanto, da paz, que é muito, muito importante e cada vez mais importante. E para terminar, só dizer-vos também que, para além da nossa participação de muitas mulheres, como eu referi, também para mim eu retive, até porque estávamos num município que tinha organizado o encontro, portanto, uma intervenção que houve creio que foi um vereador da Câmara Municipal de Évora, que colocou a importância de um movimento que há dos presidentes das câmaras em defesa da paz, um movimento que é um movimento mundial e que a Câmara Municipal de Évora integra, e eu, por exemplo, desconhecia que havia também este movimento de autarcas e em que há autarquias também portuguesas que influenciam dentro deste movimento e que também fazem a sua parte em relação ao disseminar dos valores da paz e da importância para as populações da paz. Sim, aliás, chama-se Rede de Mayors for Peace. É isso mesmo. E, portanto, que ele efetivamente falou disso, e ainda bem que ressaltas esse aspecto, porque uma das coisas que eu creio que faz parte do discurso da guerra e do ódio é criar nas pessoas a ideia de que não existe outra via. É a única via possível. Não se pode fazer diferente. E, portanto, as pessoas desistem, desanimam da luta porque não veem outras possibilidades. No entanto, há outras possibilidades, não é? E aqui eu até lançava a questão à Regina de como é que, na tua perspectiva, o MDM e até a FDIM a nível internacional, portanto, as mulheres organizadas, não só podemos trabalhar neste sentido, como temos estado a trabalhar neste sentido. Ou seja, o que é que tu sublinharias para quem nos está a ouvir, para, no fundo, sublinhar não só a importância desta luta, mas que esta luta efetivamente também dá resultados e nós não somos impotentes. Existe outro caminho. Na verdade, estes movimentos dos municípios pela paz já é um movimento antigo e que nasceu, de certa maneira, quando foi a grande luta contra as armas nucleares na Europa. Não sei se nem toda a gente se lembra, particularmente a Carolina não se lembra mesmo, mas eram movimentos de massas absolutamente incríveis nas grandes capitais europeias contra as armas nucleares que estavam também em desenvolvimento. E travou-se dessa maneira, travaram-se batalhas, mas também também se conteve, digamos, esta capacidade de não proliferação de armas nucleares. De certa maneira, como tudo nestas coisas, o que acontece é que depois há transgressões, não é? Há incumprimentos, mas nessa altura foi muito sensível a participação dos municípios. Os municípios, com as nossas organizações em conjunto, com a organização também das mulheres em conjunto, da FDIM e outras organizações internacionais que também existem, não é? Tem sido fabuloso também esta atitude de fazer parar, de dinamizar reuniões, dinamizar protestos e, na verdade, também as questões locais, as questões dos povos estão muito associadas à vida dos municípios. Portanto, mas eu gostava de sublinhar também outros aspectos. A guerra, de facto, é uma guerra, hoje diz-se que é uma guerra híbrida, ou seja, é uma guerra que lança bombas, que mata, que destrói, e que nós vemos todos os dias isso, que oprime. O caso do Saara Ocidental é uma opressão permanente, não é? E também armas. Aliás, o muro que há a dividir a zona ocupada da zona dos acampamentos é um muro que está
rodeado de bombas e com imensa, e enfim, houve gente já que pereceu ou que teve acidentes nas pernas, nos braços, etc. Portanto, digamos que as bombas acabam por ser a arma que nos faz mais impressão, porque mata mais, porque é mais dolorosa, mas também há outras armas hoje que parece mentira, que nós às vezes até nos esquecemos. As armas económicas, por exemplo, as armas comerciais, as sanções que se fazem aos países, porque não se está de acordo com o regime político ou não se está de acordo com a forma como os países estão organizados, e essas sanções também, também tiram alimentos, também tiram projetos de vida a muitas populações. Eu agora também poderia referir esta questão das sanções a Cuba, por exemplo, das sanções à Rússia, das sanções que têm com efeitos comerciais, económicos extremamente graves, não apenas para os países, mas sobretudo para as populações. Portanto, as pessoas têm um nível de vida muito pior, vem piorando, não é? E, na verdade, esta importância, eu queria mesmo ligar a isto, a importância das comunidades locais estarem organizadas é também uma forma de combater todos estes elementos que são destruidores da identidade dos povos. Porque aqui é que também se quer bater, não é? É cada povo não ter direito à sua soberania, não ter direito à sua forma de estar, não ter direito a encontrar um caminho, o caminho que os seus povos têm o direito de ter e de serem eles a seguir. Portanto, digamos que esta guerra económica, esta guerra ideológica também, aliás, vê-se isso agora no Irão, não é? Já se fala, já se fala que Israel, o que quer, e os Estados Unidos, o que querem é alterar o regime do Irão. Ora bem, isto de facto não tem a ver já com as armas nucleares, não tem a ver com as bombas nucleares. É que todo aquele regime que se impõe, que não faz cedências, que não quer que sejam os mediadores a resolver os problemas, que eles próprios querem resolver os seus problemas, são estes grupos e estes governos que estão sob mira daqueles que querem dominar o mundo. E, portanto, fazem estas guerras híbridas. Aliás, eu estou a dizer híbridas, mas ainda há poucos dias eu via que já está a correr uma guerra cibernética. Ou seja, é as bombas, é as formas de atuar sobre os regimes, portanto, a identificação de pessoas a quem se vai atacar. Portanto, isto é feito com a guerra cibernética. Isto é feito com a informática altamente expandida. Por isso, também para nós é muito importante estarmos juntas e darmos as mãos também às organizações de mulheres que nestes países estão absolutamente sacrificadas. E sacrificadas e impedidas de falar também, não é? Portanto, nós temos mesmo que encontrar umas formas de dar voz ao seu sofrimento, de dar voz ao seu desejo de ter paz e ao seu desejo de viver na sua terra, não é? Portanto, este nosso encontro foi um encontro de articulação de ideias também. Eu acho que cada um também vê a guerra e a paz com uma determinada dimensão própria, não é? De acordo até com a sua própria experiência. E eu acho que estes encontros são extremamente benéficos para a consolidação das nossas ideias e até dos nossos valores. Os valores da paz, não é? Que se conseguem também, não apenas porque eu leio livros, mas também porque troco experiências com outras pessoas e percebo melhor o que se passa no horizonte que nos cerca e que não se limita apenas às televisões e aos ecrãs, não é? Já eu quero dizer isto, mas na verdade nós não podemos ceder ao horror, não podemos ceder ao ódio, não podemos ceder à fragilidade, temos que também exigir que nos reconheçam como pessoas fortes, valentes, capazes de nos organizarmos para vencer. Na verdade, as coisas às vezes não são difíceis, não são fáceis. Eu gostava de dizer duas coisas sobre o mundo que nos rodeia. As coisas estão em alterações profundas também, não é? E há a construção de uma nova ordem mundial, e tem em vista uma certa organização diferente do mundo,
que de certa maneira também enfim, os Estados Unidos não gostam, a União Europeia não gosta, e também isto faz com que eles também se agreguem mais e se juntem mais. Mas eu gostava de sublinhar esta questão de nós podermos também ter alguma confiança e pensarmos que se o mundo estivesse como estava nos anos 90, se calhar já o Saara Ocidental era livre, se calhar já a Palestina tinha o direito ao seu Estado. Porquê? Porque, na verdade, o mundo mudou muito quando a queda do Muro de Berlim, não é? Portanto, havia ali um forte aglomerado de países que se davam as mãos e que eram solidários com as causas dos oprimidos. Portanto, o próprio apartheid também é evidente que os povos locais fizeram o seu papel determinante, mas houve um grande auxílio também do ponto de vista da solidariedade internacional que fez com que nas Nações Unidas as coisas mudassem e mudassem bem. É também esse papel das Nações Unidas que eu acho que nós, as mulheres, temos que consolidar mais a nossa intervenção junto das Nações Unidas. Também fazer mostrar a nossa força, mostrar a cada momento a nossa intervenção. E espero que os nossos diálogos também nos levem a isso, porque eu acho que nós precisamos também de mostrar a força que temos tido nas Nações Unidas e que temos que continuar a ter, ao lado dos municípios, ao lado dos sindicatos, mas com uma voz própria. A violência, eu dizia isso no encontro, hoje a violência sexual é uma arma que está a ser usada nestes conflitos todos. E porquê? Porque somos mulheres, não é? Pronto, e isto é também uma dimensão que nós podemos tomar e à qual muitas mulheres estão a aderir, porque se sentem absolutamente ofendidas, não é? No Afeganistão houve casos absolutamente incríveis de mulheres violadas, não é? E que algumas e muitas contestaram junto à ONU e dos tribunais da ONU, e isso também faz força, não é? Também faz mudar as consciências. Acho que é também por aí que eu acho que nós temos que ir andando. Identificar bem os problemas das mulheres, ver, porque a fome é uma coisa genérica, mas depois há estes problemas concretos que tocam também muitas e muitas pessoas, muitas e muitas mulheres, e que as sensibilizam também para lutar contra a guerra, contra as guerras, no fundo. Exatamente. Sim, num planeta que produz o suficiente para alimentar toda a população, é vergonhoso que tenhamos pessoas a morrer à fome em várias partes do mundo e que precisamente a alimentação, e neste caso o corte do acesso à alimentação e à água, estejam a ser utilizadas como armas nos conflitos e vê-se bastante bem na faixa de Gaza agora isso a ser utilizado. Eu acho que falaste dois pontos importantes, que é as sanções são uma arma de guerra cujo objetivo é provocar o maior dano possível na população para que a população se revolte contra o seu próprio governo, e acho que isto tem que ser dito desta forma, porque é esse o objetivo das sanções. Portanto, as sanções são desenhadas para afetar as populações. A segunda coisa que eu creio que é importante ressaltar do que falaste foi que realmente antes da queda da União Soviética existia um contrapeso na própria União Soviética e inclusive existia um movimento dos países não alinhados que incluiu muitos países da África e todos esses movimentos foram progressivamente erradicados, cortados, limitados precisamente pela intervenção dos Estados Unidos e muitas vezes através dessa arma que é chamada, que são as sanções. À parte disso, e vindo agora para uma fase mais atual, nós temos uma outra arma que está a ser, que sempre foi usada, mas que agora está a ser usada a uma escala brutal, que é a arma da comunicação, a arma da propaganda e da comunicação com os novos meios de comunicação. Em que a censura tem vindo a aparecer em variedíssimos contextos e quando a Fátima, que infelizmente deve ter perdido a internet, ela disse que teve problemas de internet, portanto se calhar voltaram, mas a Fátima falou do que estava a acontecer nos Estados Unidos,
realmente a perseguição neste momento é toda aquela pessoa que apresenta sinais de dissidência, de alguma forma. Portanto, existem investigadores a serem despedidos, porque as investigações não encaixam naquilo que eles querem ou não dizem aquilo que eles querem, e existe uma perseguição aberta e explícita, de novo, contra os comunistas e socialistas. E aliás, eu vi uma coisa que ao início eu até pensei que era uma piada e depois é que fui ver e confirmei que não é uma piada, que foi a diretora do programa da Rua Sésamo, dos Estados Unidos, que é um programa, aliás, com origem nos Estados Unidos, foi chamada a depor para explicar se algumas daquelas personagens que todos nós conhecemos não eram perigosíssimos comunistas porque advogavam pela Pois estávamos cooperação e pela colaboração, ou perigosíssimos socialistas porque queriam lutar por um mundo melhor. Portanto, isto chega a extremos absurdos. E, portanto, eu se calhar colocava-te a ti, Carolina, que estás muitíssimo mais a par dos dias de hoje e das meios de comunicação atuais nos dias de hoje, duas questões. Primeiro, assim brevemente, qual é que é a tua visão sobre o impacto que isto tem na transformação das mentes e das mentes de todos, porque isto é transversal, não importa a faixa etária. É claro que cada um tem a sua preferência de redes, não é? Isso sabe-se que as faixas etárias, umas preferem umas redes e outras, mas a maneira como elas funcionam é semelhante. E por outro lado, o que é que tu propões que as pessoas podem fazer para, de alguma forma, exercer um contrapeso e, portanto, resistir, por um lado, à manipulação, tanto quanto possível, e, por outro lado, lutar precisamente pela paz e por valores como a solidariedade, a cooperação, etc. Eu sei que sei um bocadinho do tema que tu falaste antes, mas eu acho que tu tens certamente uma importante opinião e, portanto, eu gostava de ouvir. Bem, o impacto das redes sociais, nós já sabemos imenso sobre ele, não é? Desde pequena que eu sempre ouço, não acreditas no que lês online, em qualquer sítio que tu vejas, nós sabemos. E eu acho que isso, na verdade, está cada vez a ficar mais perigoso, porque temos, por exemplo, o Twitter, que agora é do Elon Musk, e as coisas que se vê no Twitter hoje em dia, eu por acaso tenho a sorte de conseguir ter um algoritmo muito específico e fico muito protegida de algumas coisas, mas sei de conteúdos que são partilhados no Twitter que são absolutamente assustadores, que são absolutamente dirigidos para apoiar certas fações nas sociedades. Por exemplo, o facto de nós não podermos dizer certas palavras no Twitter e no TikTok, nós não podemos. Há palavras que, principalmente a minha geração, passou a dizer de forma diferente. Por exemplo, em inglês, nós não dizemos, não se pode dizer no Twitter ou no Instagram ou no TikTok, she was murdered. Tem de se dizer she was unalived. É preciso fazer aqui todo um processo de branqueamento em que as palavras e a narrativa perde também a sua força por causa deste método que é preciso desenvolver. Temos também o problema da inteligência artificial, que está cada vez mais difícil de perceber se as imagens que nós vemos são reais ou se são criadas artificialmente. Agora, pelos vistos, também os Estados Unidos vão começar, acho que tem agora um protocolo com o ChatGPT, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, alguma coisa assim, que tem agora um protocolo com o ChatGPT, que isso cria todo um problema, nem que seja porque agora posso criar um vídeo desta pessoa, deste homem migrante que está a viver nos Estados Unidos, vou criar um vídeo sobre ele, dele a roubar uma mercearia e já o posso deportar. Isto é possível hoje em dia, e estamos a falar de Estados, e isto torna-se uma ferramenta dos próprios Estados. E eu acho que, ainda a segunda parte da tua pergunta, quanto aos contrapesos que podem ser feitos, eu acho que o mais importante é criar laços com as comunidades que estão envolvidas. Portanto, no meu caso, eu diria
seguir ativistas saharauis, seguir ativistas palestinianos. No Twitter e no Instagram há imensas contas de pessoas que partilham as suas próprias experiências e as histórias de outras pessoas. É preciso também seguir, seguir porque é o mais fácil, acho eu, seguir contas de associações e de organizações que lutam por estes direitos em específico. E ter muita atenção àquilo que nós vemos, porque aquilo que estava a ser falado também sobre como a informação é uma arma, porque o facto de nós termos nas nossas televisões a narrativa de Israel, que na verdade é o que é a Hamas, é uma organização terrorista, e já agora deixar só aqui a nota que, claro que é preferível que as guerras e as ocupações sejam resolvidas de forma pacífica, mas existe, eu já não me lembro agora não me recordo do nome de quem criou este conceito, mas existe o conceito do mito da não-violência, porque claro que nós preferimos que as coisas sejam resolvidas de forma diplomática e pacífica, mas isso nem sempre é possível. E o facto das comunidades e dos povos terem de resistir de forma violenta não é a primeira escolha. Já é uma opção muito, muito afastada daquilo que foi a primeira escolha. E então acho que é importante também ter isso em conta. E então tornarmos-nos, criar laços com estas comunidades que estão envolvidas e com as perspectivas das comunidades que são marginalizadas nas redes sociais e nos mídia, basicamente. Acho Exatamente. que é o mais fácil. Sim, sim, sim. Acho que a tua resposta foi excelente e bastante ampla numa área que neste momento é claramente mais uma arma que está a ser utilizada e de forma massiva, com um impacto enorme. Aliás, é chamada a guerra cognitiva neste momento, porque basicamente eles usam e manipulam as nossas mentes para nos levar a pensar aquilo que eles desejam que nós pensemos, não é? E por aí manipulam os algoritmos, etc. Já agora, para quem usa a inteligência artificial, como o chat GPT, eu deixo aqui a dica de que também existe a versão chinesa, que é criada pelos chineses, que é chamada a DeepSeek, e que francamente é bastante boa, que eu já usei várias vezes. E, portanto, já que se está a usar, ao menos termos a noção que existem mais ferramentas, porque, como tu falaste muito bem, tudo o que basicamente é construído e dominado pelos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde vai ser instrumentalizado pelo Departamento de Defesa, que devia de ser chamado da Guerra dos Estados Unidos. E, portanto, se nós pudermos também sair e não contribuir com elementos nossos, pois é melhor ainda. Creio que também uma coisa que tu falaste muito bem é aquilo que é o direito dos povos colonizados a lutarem pela sua autonomia e independência, pela sua autodeterminação. E é um direito que está contemplado na Carta das Nações Unidas. E, portanto, obviamente, nenhum povo escolhe morrer se puder conquistar as coisas pacificamente. Portanto, é quando levamos o povo ao limite. Os palestinianos tentaram muitas vezes marchas pacíficas em que eram pura e simplesmente assassinados. Portanto, é natural que tivessem que recorrer a movimentos armados para se defenderem. Pronto, por fim, e porque já vamos longe, já vai longo e possivelmente, infelizmente, as duas pessoas que iriam participar foi-lhes impossível, senão já se teriam juntado. Eu lanço a ti, Fátima, a última palavra e depois, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, certamente pode contribuir também, mas lanço a última palavra para ti. A Carolina deu várias dicas de como fazer em relação às redes sociais, para nós resistirmos, para nós podermos juntar-nos virtualmente aos grupos, conhecer o que está a ser feito. E eu lanço para ti a ideia de que ideias é que tu gostavas de transmitir, de coisas que nós podemos fazer de forma, no fundo, a não nos sentirmos sós, desesperados e sem luz ao fundo do túnel.
Fátima, precisas de ligar o microfone. Desculpa, mas tive aqui também um momento sem internet outra vez. Isto hoje passa-se alguma coisa em relação à internet. Estão a boicotar o nosso programa. Portanto, eu não, pois, se calhar, eu não ouvi parte daquilo que a Carolina, portanto, colocou. Mas para além das propostas, em termos, portanto, de podermos intervir e cada vez mais, eu acho que nesse campo de intervenção nós temos que instar, neste caso, o poder político em relação a Portugal. E eu quero dizer que hoje, também por coincidência, foi a discussão o fim da discussão do programa do atual governo, em que foi aprovado, o PS esteve de acordo, o Chega até queria mais, antecipar os gastos com o armamento e com a indústria do armamento, e não só, 2% em relação ao produto interno bruto, 2% que estava previsto ser até ao fim do mandato. E o líder do Chega defendeu que até ao fim do mandato deve crescer até 3,5%. Claro que eles dizem que isso não vai ter efeitos no investimento na saúde, na educação, na habitação, mas nós sabemos as consequências que vai ter, como se costuma dizer, a manta não dá para tudo, se puxa para um lado, o resto, evidentemente, vai ficar com menos verbas para aplicar naquilo que tanto é necessário para as condições de vida de nós todos, ao fim e ao cabo. Mas em relação, portanto, às propostas, uma eu acho que tem a ver com a educação para a paz. E a educação para a paz começa nas escolas, não é? E desde miúdos, tendo em conta até tudo o que nós abordámos em relação àquilo que é a ofensiva, no sentido até do pensamento único, não é? Formatar as nossas mentalidades. Portanto, uma questão que tem a ver começarmos, e depois já nos adolescentes e nos jovens, na disciplina de cidadania, ter uma componente que seja a educação para a paz. Outras questões que podem ser pequenas, mas no caso até do MDM, que somos um movimento que estamos implantados a nível nacional, embora com alguns hiatos, nós não devemos desprezar as pequenas iniciativas, com poucos recursos, mas que podem contribuir até localmente para o despertar de consciências e, no caso concreto das mulheres, trazermos mais mulheres para a participação em ações em defesa da paz, porque as mulheres sempre tiveram essa componente e muitas delas essa consciência, e temos que alargar este movimento em relação às mulheres estarem nas coisas e fazerem pequenas ações e, evidentemente, depois integrarem as ações mais a nível nacional e algumas até descentralizadas. Portanto, uma questão é esta, e que é verdadeira para o movimento democrático de mulheres, mas que serve para outras associações e outros movimentos, nós promovermos que as pessoas ponham à disposição das comunidades a sua criatividade, a sua sensibilidade, os meios que têm para contribuírem, porque todas estas iniciativas contribuem e multiplicam, logicamente, podem-se multiplicar para quando houver o próximo Encontro Nacional da Paz, nós sermos ainda mais mulheres, mais jovens,
mais organizações em defesa e cada uma com as suas experiências, logicamente, e os seus meios puderem contribuir para que, pelo menos, não se alargue ainda mais aquilo que hoje estamos, portanto, a viver, e é muito, muito importante, Ângela, continuarmos com estas conversas mais a miúdo. É uma outra proposta que eu deixo, porque isto depois também no YouTube também se multiplica, não é? E cada uma de nós que participamos e quem está integrado, neste caso no MDM, podemos difundir e é também um meio que não é caro, custa o nosso tempo, não é? Mas que é também muito importante, Ângela, e portanto fazermos com maior regularidade é extremamente importante. E no caso, a Regina colocou, portanto, a importância da própria FDIM e das organizações de mulheres que cruzam informação e que solicitam solidariedade, também para a própria FDIM, estas iniciativas são extremamente importantes no sentido de nós, a nível nacional, virmos também a reforçar o movimento das organizações de mulheres que estão filiadas ou participam como observadoras nas atividades da FDIM. E com isto fico. Muito bem, Fátima, deste imensas propostas que eu acho interessantes e boas e certamente a Regina e eu falaremos do que é que podemos fazer para tentar dinamizar de forma mais regular este programa, certamente. Às vezes não é fácil, mas nós tentamos, nós tentamos. Há outra coisa que eu também já agora sublinho, que é nós somos pessoas de carne e osso e às vezes as pessoas sentem-se todas muito sozinhas e não estão sozinhas. Existem outras pessoas que nós podemos encontrar-nos, nós podemos ver-nos, nós podemos estar juntas, nós podemos dinamizar atividades, porque de facto a solidão, que é algo que tem aumentado muito, a sensação de solidão, somos imensas pessoas e no entanto cada vez nos sentimos mais sós. Pois bem, as pessoas devem juntar-se e devem acreditar nos valores que nós defendemos, porque nós existimos, não estamos só nos ecrãs, nós existimos em carne e osso. Não sei se, Regina, puseste algo no chat, mas se calhar melhor é dizeres em voz alta e dás assim a tua última palavra muito breve, uma coisinha só para encerrar. Bom, eu não queria ocupar muito tempo, por isso escrevi, porque o chat também é uma forma de gravar as coisas que se pensam. Então, eu sugeria que esta nossa conversa se traduzisse numa saudação muito especial às mulheres que estão na luta pela paz sobretudo, em situações de conflito e de guerra. E, portanto, referi-me aqui às democratas do Irão, da Palestina, da faixa de Gaza, do Saara Ocidental, uma solidariedade inequívoca pela paz e o fim das guerras terroristas e genocidas. De facto, a questão do terrorismo está a ser levantado porque matar pessoas diretamente nas suas casas, isto são atos terroristas, de acordo com a própria Convenção das Guerras, não é? Portanto, nós também temos que começar a usar esta terminologia que é muito específica, porque, na verdade, não é só a bomba que cai de uma forma uniforme e que espalha a destruição. É também esta situação que tem sido agora muito conhecida, não é? Noutras situações a gente pode não conhecer, este terrorismo que foi a casa dos cientistas, que foi a casa de militares, altos militares, não é? Portanto, foi selecionado. Esta seleção, esta agressão seletiva é designada terrorismo. Por isso eu pus aqui o fim das guerras terroristas e genocidas. Um abraço às organizações de mulheres e à FDIM, que a nossa voz seja ouvida e nunca esquecida. Sem dúvida, sem dúvida, porque Israel é um Estado terrorista, tem atacado cirurgicamente jornalistas, Exatamente. médicos, Médicos, professores, técnicos da ONU. cientistas, técnicos da ONU, etc., etc., e são procurados e são cirurgicamente atacados, sendo que não se importam de quantas pessoas morrem para matar aquela pessoa em particular, porque querem silenciar qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de ajuda ativa e útil para aquelas populações. É verdade.
Carolina, queres dar uma última palavra ou mais ideias de o que é que podemos fazer para mudar isto tudo? Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite e por terem aberto este espaço para falarmos principalmente sobre o Saara Ocidental, porque é mesmo muito importante falar cada vez mais sobre o Saara Ocidental. Já agora também mencionar que a bandeira do Saara Ocidental é extremamente parecida à da Palestina, a única diferença é que a do Saara Ocidental tem o crescente e a estrela no meio, e há muita gente que não a identifica, portanto já agora também mencionar esse facto. Um, e realmente só chamar a atenção para o facto de ser mesmo muito importante uh, termos a nossa própria iniciativa de procurar informação e de informação que veio de meios alternativos, portanto, não seja só de meios mainstream, porque já vimos que eles são extremamente condicionados, e fazermos esse exercício por nossa conta, falarmos, lá está, só um bocadinho redundante, mas falarmos com outras pessoas para termos noção de outras perspectivas, para nos chamarem a atenção para coisas que nós nem sequer ainda pensámos e também para não nos sentirmos sozinhos nas diferentes lutas que existem, que são tantas, e que é mesmo importante sentirmos entendidos e ouvidos e acompanhados. Uhum. Muito obrigada. Se concordarem, terminamos aqui, porque realmente nós aqui também tentamos, dentro da nossa enorme limitação, mas tentamos ser um meio de informação alternativa, dedicado sobretudo às mulheres e a todas as situações que nos afetam direta ou indiretamente, com um ênfase que damos na área internacional, mas quase sempre também falamos daqui, do nosso país, porque também pertence à área internacional. Ou seja, nós também temos situações que acabamos por estar envolvidos nelas, como a Fátima falou sobre o dinheiro que vamos agora começar a dar para para toda, enfim, para toda esta rearmamento e ótica belicista atual. Portanto, vejam meios alternativos de informação, acho uma ótima ideia, eu faço isso normalmente. Vejam também este programa, nem que seja às vezes aos bocadinhos, é um programa longo, mas não dá para informar coisas complexas e sérias em 2 minutos. Portanto, quando não podem ter 1 hora, vejam aos bocadinhos. Mas participem, vejam, deem ideias e estamos juntas nisto, se concordarem. Até uma próxima vez. Também.